Shalom, Deus vos abençoe, programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. E quem é a verdade que liberta? Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a intenção, o propósito, não é falar mal de ninguém, não é denegrir ninguém. As pessoas, às vezes, dizem assim, ele fala mal das igrejas. Não, eu não falo mal das igrejas, eu prego a verdade. Agora, se a igreja que você vive não vive a palavra, então aí é preciso que você se conserte. Não é falando contra ninguém, é pregando a palavra. Ora, como eu posso dizer que existe outro batismo, se o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? E que jamais você receberá o Espírito Santo se você não for batizado desta forma, porque o batismo é parte da obediência. E Deus outorgou o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Então é necessário obedecer para recebê-lo. Como eu posso dizer que existe uma doutrina da Trindade se essa doutrina é falsa? E foi criada no Concílio de Nicéia, foi oficializada no Concílio de Nicéia. Como eu posso dizer que existem mulheres pregadoras se a Bíblia repudia isto? Não existem ofícios ministeriais para mulheres. Ofícios ministeriais são dados a homens. Então, não estou aqui para falar mal, estou aqui para pregar a verdade. Fora da palavra, você não irá a lugar algum. Você pode caminhar para as igrejas, para a sua igreja, para onde você for, não adianta nada. Você tem que estar na palavra. A única forma de você ser bem-sucedido em todos os aspectos de sua vida é caminhando na palavra. Esse é o local de habitação do crente, é na palavra. Nós não somos contra as pessoas, nós pregamos a verdade. Então o sistema é ferido através da verdade, porque o sistema não vive e nem prega a verdade. Então nós queremos te libertar. E como é que você tem essa libertação? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então queremos que você conheça a verdade. Conheça o batismo correto, ceia correta, a posição de um crente correto, que não existe a doutrina falsa da Trindade. Nós queremos propagar para você a verdade, para que esta verdade venha te libertar e você não fique preso nessas gaiolas denominacionais que aprisionam o povo. Muito bem, nós estamos seguindo a série aqui sobre Eclesiastes, este livro maravilhoso que nos ensina lições preciosíssimas. E nós já passamos pelo capítulo 1 e o capítulo 2. Agora nós vamos para o capítulo 3. E esse capítulo 3 está recheado de coisas maravilhosas. Coisas que se nós aplicarmos no dia a dia, nós iremos bem.
nós seremos bem-sucedidos. Então vamos ler a palavra para fixar a nossa base hoje. Eclesiastes capítulo 3, eu quero ler aqui alguns versículos convosco para nós começarmos a nossa reflexão. Eclesiastes 3, a partir do 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Pai, tua palavra é a verdade. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Aqueles que estão conectados pela Pedra Branca FM, pelo Facebook. E aqueles que irão assistir. Toca o coração deles, ó Pai. Eu rogo a Ti. E esse humilde servo que vai transmitir a Tua palavra, circuncide meus lábios e o meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Veja só. Há tempo para todas as coisas. Tempo para tudo. E não podemos fazer as coisas fora de tempo. Porque aquilo que é feito fora de tempo é forçado. É muito forçado. E às vezes a gente paga as consequências gravíssimas. Deixa eu dar uma introdução aqui para vocês. Antes da queda não havia tempo. Havia somente a eternidade. Ou seja, Deus colocou o homem no jardim do Éden para viver, para ser eterno. A conta de Deus só iria até 7. Em 6 dias, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. 6 dias, em 6 dias ele criou todas as coisas e no 7º ele descansou, ele cessou a sua obra. Então, quando você termina o 7º, você retorna para o 1º de novo. Basta você ver os dias da semana. Você começa no domingo, termina no sábado. Depois você retorna ao 1º de novo, ao domingo. Então, por isso que diz o 8º é a eternidade, porque o 8º retorna ao 1º de novo. Então, a conta de Deus só vai até 7. Terminasse o 7, retornaria ao 1º de novo. E assim, Adão e Eva iriam viver a eternidade. A eternidade. Só que aí, eles pecaram. E ao pecar, o tempo entrou no mundo. O tempo. Aí o mundo agora só duraria 6.000 anos de labuta contra o pecado. O 7º 1000 anos seria o milênio e depois disso viria a eternidade. Então, quando o tempo entra no mundo, e se nós soubermos administrar o tempo, remir o tempo da forma correta, nós seremos vencedores. Então, veja só. Adão sai da eternidade e entra no tempo. Então, nós saímos da eternidade para entrar no tempo. Agora, vamos sair do tempo para entrar
na eternidade de volta. Então você tem a chance de entrar na eternidade, entregando sua vida a Jesus, recebendo o que Cristo fez na cruz do Calvário para você retornar à eternidade. Viemos da eternidade para o tempo, agora vamos sair do tempo para entrar na eternidade. Então veja só. Mas aí existe tempo para todas as coisas. Quando uma pessoa consegue administrar bem o tempo, dominar aquele tempo, saber o momento exato de fazer as coisas, o tempo certo, então este homem se torna quase como um rei, como um vencedor, como um dominador. Adão lá no Jardim do Éden era um dominador. Ele tinha domínio sobre todas as coisas. Ele era como se fosse um rei. E os animais às vezes confundiam ele com o próprio Deus, de tanto brilho que havia naquele homem. Mas ele não dominou uma coisa, não dominou a si próprio. Não dominou a si próprio e acabou caindo. Qualquer pessoa que domina a si próprio, ele se torna rei, porque este é o maior domínio que existe. O profeta William Branham disse: o meu maior inimigo se chama William Marion Branham. Eu tenho que dominar a mim mesmo, então eu se tornarei rei. Então eu tenho um domínio sobre todas as coisas, quando eu consigo dominar a si próprio. Então veja só. E agora, administrar o tempo da forma correta, poucos farão isto. Poucos. Porque as coisas feitas fora de tempo, elas são forçadas. Preste atenção. Tudo que é feito fora de tempo é uma coisa forçada e que às vezes nós pagamos as consequências. Por isso que a Bíblia diz: há tempo para todas as coisas. Até Deus deixou as estações do ano, mostrando que existe tempo para florescer, tempo de que a gente deve plantar, tempo de colher, tempo para tudo. E as estações estão aí para isso. Veja só. Se você pegar um cesáreo, um parto cesáreo, ele não é o parto que Deus deixou. Deus deixou o parto normal. Eu sei e nós entendemos que cada caso é um caso. Existem mulheres que não têm condições de ter filhos normal. Então tem que haver o cesáreo, para que não haja uma tragédia maior. Mas você sabe que o cesáreo, hoje, o parto cesáreo, tem a intervenção humana. E aquela criança é arrancada fora de tempo. Não é no seu tempo apropriado. Ali se calcula-se um tempo que a criança vai nascer, os meses, e marca a data exata para arrancar aquela criança. Porque hoje muitas mulheres não querem sentir mais dores, então fazem o parto cesáreo. Mas aquilo é fora de tempo. Já foi comprovado que uma criança que nasce cesariana, ela não é tão forte como uma criança que nasce de parto normal. Porque o parto normal é o tempo determinado por Deus para o nascimento. Olha só. Então, quando você faz fora de tempo, há complicações. É a mesma coisa de um cristão. Se ele nasce forçado, o nascimento dele foi forçado, há complicações. O nascer de novo tem que ser o nascer da palavra e do Espírito Santo. Aí sim, você verá um cristão verdadeiro, um cristão vivo. Mas vamos lá. Se você vai plantar fora da época das chuvas, você se esforça muito. Primeiro que você tem que cavar poço, colocar motor para poder aguar. Então você vai se esforçar, você vai colher, mas você vai se esforçar. Porque aquilo está sendo feito fora de tempo. Você não compara um pasto para um gado. No tempo da chuva, o pasto é grosso, é um pasto forte, cheio de vitaminas.
Na época que não está chovendo, que a gente faz a irrigação e agoa, o pasto vem, mas é um pasto mirrado, com pouca água. Então sempre as coisas feitas fora de tempo, elas são forçadas. Você se esforça muito mais e paga consequências. Então você pega um casamento fora de tempo, também paga consequências. Se uma mulher vai ter um filho fora do tempo determinado por Deus, da maneira que Deus escolheu, também paga consequências. Qual é a maneira que Deus escolheu? Depois do casamento. Gera-se filhos depois do casamento. Quando uma pessoa vai e gera um filho, como uma mãe solteira, gera um filho fora do casamento, ela paga consequências. Paga. Porque aquilo se torna um ilegítimo e às vezes ela pagará consequências daquele ato errado fora do tempo determinado. Então veja só. Então casar fora de tempo traz problema, traz complicação para você. Então plantar fora de tempo há um esforço muito grande. Então você tem. Há tempo para todas as coisas. Espere o tempo certo e não faça as coisas fora de tempo. Então, quem consegue remir este tempo, quem consegue administrar esse tempo, se dá bem. Porque ele fará as coisas no tempo certo, no tempo determinado. Então, veja só. Então ele diz, há tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de plantar e o plantio é sempre a fase mais difícil. Então veja só. Então Salomão, o pregador, veio e disse assim, há tempo. Há até tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de perder, tempo de ganhar. Você tem que saber, quando você consegue administrar isto, você saber que há coisas na vida que você perdeu, tudo bem. Você teve prejuízo, tudo bem. Você não procurou o prejuízo, mas você teve prejuízo, há tempo para perder. E tempo para ganhar. Então, a Bíblia diz, há tempo de curar. Se há tempo de curar, é porque estou doente. Então eu tenho que entender que todas as coisas cooperam para o bem. Se aquilo está acontecendo comigo, não é desobediência, não é pecado, então eu tenho que saber que é tempo de acontecer aquilo e virá a cura. As coisas acontecem conosco para que Deus venha se relacionar conosco, nós venhamos entender quando as adversidades estão em nossas vidas e chamar Deus à cena para termos um relacionamento maior com Deus. Então veja só, eu vou completar aqui o capítulo, nós vamos entender aqui, veja só. Então Salomão parte e diz assim, ele diz... Tenho visto de que proveito tem o homem do seu trabalho naquilo em que trabalha. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele exercitar. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo que Deus fez foi formoso, mas o homem se meteu em mexer naquilo que Deus fez. E aí você tem essa bagunça toda. Já tenho entendido que não há coisa melhor para ele do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Não há coisa melhor para o homem do que se alegrar-se, usufruir do seu trabalho, porque tem pessoas que são tolas,
E Salomão disse: eu vi um mal debaixo do sol. Pessoas juntarem, não usufruir do seu trabalho, e outro que não fez nada gozar daquilo. Porque ele vai, morre, e aquele que não fez nada vai ficar com todo o seu trabalho. Aí ele diz: bom para o homem é se alegrar. Se alegrar, goze do bem e do seu trabalho. Ele diz: se alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Fazer o bem. Observe. Os filhos de Deus estão nesta terra para fazer o bem, para ajudar os outros. E você só ajuda os outros quando você pensa na alma daquela pessoa. Você tem que pensar primeiramente na alma daquela pessoa. Então, você começa a ajudá-la. Você deve ajudá-la em todos os aspectos no que a pessoa necessitar. Veja, mas fazer o bem é para nós. Devemos fazer o bem na vida. A Bíblia diz: não se canse de fazer o seu bem. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você irá ceifar. Ceifar o quê? Ceifar o bem. Você vai colher o bem. Gálatas 6:9, você lê isto. Não se canse de fazer o bem. Faça. Porque isso depende do seu plantio. Você seleciona as sementes para plantar. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta o bem vai colher o bem. E a própria Bíblia diz: quem planta ventos, colhe tempestade. Mateus 5,16 diz que assim brilha a vossa luz diante dos homens, por ver as vossas boas obras, fazendo o bem. Efésios 2,10 diz que nós somos feituras do Criador, preparados para as boas obras. Ou seja, eu fui salvo para praticar as boas obras. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas fui salvo para praticar as boas obras. Eu fui feito, sou uma feitura do Criador, preparado para quê? Para as boas obras, para praticar o bem. Então, eu fui feito, fui colocado nesta terra para quê? Para praticar o bem. Tiago diz que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado do mundo. O mesmo Tiago diz que quem sabe fazer o bem não faz, peca. Então, os filhos de Deus nasceram para fazer o bem. Então, Salomão disse: alegrar-se e fazer o bem na sua vida. E também que todo homem come, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Comer, beber e gozar, usufruir do seu trabalho é um dom de Deus. Não é você juntar e deixar para quem não fez nada. Isso é um mal. Mas usufruir do fruto do seu trabalho é um bem, é um dom de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. O que foi, o que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Ou seja, não há nada novo. Ele volta e retorna e diz que não há nada novo. E você não pode fazer nada com o dia de ontem. O ontem se foi. Viva o presente. Acerte o seu passado através do presente. E aí ele segue. Vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade. Agora aqui veja. Aqueles que deveriam praticar a justiça, aqueles que estão no poder, que deveriam praticar a justiça, não. Eles estão sendo comprados por suborno. Um juiz ganha tanto dinheiro, para que mais ele necessita de suborno? Mas muitos estão sendo subornados, recebendo propina para soltar criminosos. Rui Barbosa disse: de tanto ver
a nulidade prosperar. De tanto ver o poder se avantajar nas mãos dos maus, os homens chegariam a rir da virtude e ter vergonha de ser honesto. O poder tem se avantajado nas mãos dos maus. E as pessoas, ao invés de praticar a justiça, aqueles que estão trabalhando na justiça, estão praticando iniquidade. Estão praticando impiedade. Mas eu nasci para fazer o bem. Quem está fazendo mal, deixa que um dia haverá um julgamento para ele. E como o próprio pregador disse, e disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Há tempo. Haverá o julgamento deles. Deixa eles praticarem o que quiser, o mal, mas haverá um julgamento. Então, o justo nasceu para fazer o bem. Os filhos de Deus nasceram para fazer o bem porque é bom. Estas coisas são boas, fazer o bem. E quem está praticando a impiedade no lugar da justiça está praticando a iniquidade, deixa eles acumular, que haverá um julgamento para eles. É por isso que as pessoas continuam pecando, porque eles praticam algo errado. E não tem a justa retribuição na hora, eles continuam a pecar. Mas eles não sabem que estão acumulando para si destruição. Então segue. Ele disse eu no meu coração quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudesse ver que são em si mesmo como animais. Então ele prossegue, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhe sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E que vantagem há no homem sobre o animal? São todos vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Pronto, veja só. Está vendo? Essa carne irá voltar ao pó. É a mesma coisa de um animal que vai voltar ao pó. Que vantagem há? Só que dentro de mim há uma alma. Isto é a vantagem. Esta alma está salva, redimida, perdoada. Então esta alma irá habitar em um novo corpo e morar eternamente com Deus. Voltará para a eternidade. Esta alma vai sair do tempo para entrar na eternidade de volta. Este corpo vai ficar no pó, porque carne e sangue não é do reino de Deus, mas a alma voltará para a eternidade. E aí? Sua alma está pronta? Porque seu corpo vai virar pó. E você não tem um valor. Este corpo nosso aqui é a imagem e semelhança de animal. Mas o que está dentro da alma é a imagem e semelhança de Deus. Então, você está pronto, está preparado? Ou você se tornará igual a um animal, vai virar pó? E ali termina tudo. Prepara a tua alma para entrar na eternidade com Deus. E a única forma de você prepará-la é aceitando o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Eu não tenho mais tempo para continuar. Que Deus te abençoe. Mas eu espero que você faça as coisas no tempo certo. E o tempo aceitável para aceitar a salvação é quando? É hoje. 2 Coríntios capítulo 6 diz: hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Então hoje é o tempo para você aceitar a salvação.
Dá uma chance para a tua alma, para que tua alma retorne à eternidade. Que Deus te abençoe. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Foi bom estar com vocês. Eu espero vocês na próxima programação. Fica na paz do Senhor. Shalom.